Olá, que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar um pouquinho mais sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje eu fiquei pensando a respeito de alguns aspectos de nós seres humanos. E um aspecto específico me chamou a atenção e eu gostaria de te falar a respeito. O quanto nós focamos no outro e deixamos de focar em nós. Eu, por vezes, recebo alguns pacientes que vêm com esse funcionamento. Aí eu começo a sessão com a pessoa e a pessoa está falando do outro. Passa um tempo, ela continua falando do outro, o outro. E ela? Bom, esse é um ponto que eu gostaria de te colocar nesse momento e sugerir que você parasse aí um pouquinho e perceba naquilo que você conversa com as pessoas do seu dia a dia, que tanto que você está reclamando do marido, da esposa, do chefe, da política, do trânsito, ou seja, de algo de fora de você. Que tanto que aqui no seu pensamento você está sempre preso em alguém. Você está sempre pensando, nossa, que absurdo aquela pessoa ter feito aquilo. Nossa, aquela pessoa não deveria ter falado aquele outro. Sabe, quando a gente briga com o marido ou com a esposa e que por um tempo a gente fica ali remoendo aquilo. Será que você fica muito tempo aqui no seu mental funcionando, pensando no outro? Será que você fica muito tempo falando do outro? Bom, se diante desses meus questionamentos, em alguma dessas duas opções a resposta foi sim, então eu te sugiro algumas reflexões que eu vou colocar aqui para você, tá? Porque na hora que você está ali olhando tanto para o outro, direcionando tanto a sua energia para o outro, você está deixando de usar essa energia para você, para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a saúde dos seus projetos, daquilo que você deseja, para a saúde dos seus filhos, se você os tem, desde que sejam crianças ou adolescentes. Bom, você já havia pensado sobre isso? Que é um gasto de energia de uma forma totalmente improdutiva. E aí, quando eu falo isso, eu coloco uma pergunta para você avaliar isso aí na sua vida. Se você tem muito esse posicionamento, ou de ficar pensando naquilo que é do outro, ou de ficar falando muito do outro, isso muda alguma coisa? Por exemplo, no exemplo que eu coloquei, né? Eu brigo muito com meu marido, então eu tô sempre aqui na minha mente remoendo algo do meu marido. Que absurdo ele fazer isso, que absurdo ele fazer aquilo. Isso em algum momento mudou alguma coisa na sua relação com o marido, por exemplo, para que a relação ficasse mais saudável? Ou um outro exemplo, se você se queixa muito, se você está sempre falando de algo e se queixando, como por exemplo,
se queixando da política no Brasil. Esse comportamento que você coloca ali muita energia, muito foco nisso, isso de alguma maneira, em algum momento, mudou a política no Brasil? Outro exemplo. Se você se queixa muito da sua mãe ou do seu pai, nossa, minha mãe faz aquilo, minha mãe isso, minha mãe aquele outro. Por vezes até falando direto para ela, criticando, dizendo para ela, mãe, isso é errado, não faça isso. Em algum momento ela modificou algo no comportamento dela porque você gastou toda aquela energia ali? Não, não é. Então, perceba bem o desperdício de energia. E certamente essa energia está fazendo falta em alguma área da sua vida. Não da vida do outro. A vida do outro ele está lá cuidando. De alguma maneira o outro está lá vivendo. De alguma maneira a política no Brasil continua acontecendo. De alguma maneira o trânsito aí na sua cidade continua fluindo do jeito que flui. Os motoristas continuam dirigindo do jeito que dirigem. Mas na sua vida está fazendo falta essa energia, não é não? Como é que anda a sua saúde? Como é que andam as suas relações? Como anda a educação dos seus filhos? Como andam os seus projetos profissionais? Como anda aquilo que é o seu desejo, aquilo que é o seu sonho, para que a sua vida faça sentido para você? Bom, a minha reflexão aqui nesse momento é: perceba que você está focando no lugar equivocado. É necessário mudar o foco da sua energia. Que tal começar aqui, nesse momento que você está me ouvindo, pegando papel e caneta, ou papel e lápis, se você preferir, e comece anotando quais áreas da sua vida que estão deficitárias, que estão aquém daquilo que você gostaria. Anote. E eu até sugiro, supondo que você pegou aí uma folha de papel sulfite, que você divida essa folha de papel sulfite em 3 colunas. Uma primeira coluna, anote a área da sua vida. Uma segunda coluna, anote aquilo que você percebe de como está essa área da sua vida no hoje. E uma terceira coluna para você colocar ali o que você deseja para essa área da sua vida para o futuro. A partir do momento que você foca em você, em se cuidar. Eu sei que isso que eu estou falando aqui é uma reflexão. Eu sei que talvez ao me ouvir, algumas coisas estejam sendo acionadas aí dentro de você, ou não. Mas aproveite esse momento para se perceber. Até após fazer essa atividade de escrever que eu estou te sugerindo, vá percebendo ao longo da sua escrita o que é mobilizado dentro de você. Vá tomando consciência ao longo dessa atividade. O que você faz com facilidade dessa atividade e o que é difícil para você. E talvez, ao final dessa atividade, você vá perceber algo da sua criança interior que você precisa cuidar. Mudança de foco.
Aqui é para focar a partir de agora em você. Que tal a decisão de toda vez que você perceber que você vai abrir a boca para falar daquela pessoa, ou da política, ou do trânsito, enfim, daquilo que você coloca tanto energia e está focando de uma maneira equivocada, que tal fazer um compromisso? Começou, percebeu o impulso de começar a colocar energia aqui. Opa, peraí, preciso focar em mim. E naquele momento, pare um pouquinho e observe a sua criança interior. Qual é a dor que a sua criança interior traz e que não pode ser vista? Que você precisa tanto ficar se distraindo, focando no outro. E então, olhe para sua criança e diga para ela que ela é importante. E que a partir de agora você começa este trabalho de aprender a olhar para ela, porque ela é muito importante. E talvez aí você vá perceber algumas dinâmicas de proibição, de olhar para si e se cuidar. Talvez porque dói. Então, você tem aí uma criança interior que precisa muito de um adulto pegando ela pela mão e conduzindo ela por um caminho de cura. Talvez você vai encontrar aí uma criança interior querendo obedecer papai e mamãe. Papai e mamãe ensinou que algumas coisas não pode fazer diferente, tem que ser daquele jeito. Como, por exemplo, por vezes, existem alguns padrões familiares e romper esse padrão familiar, a nossa criança interior sente que é como desobedecer o papai e a mamãe. E desobedecer papai e mamãe é muito difícil. Ela tem medo de ser excluída. Ela tem medo que o papai vai ficar bravo, que a mamãe vai ficar brava. E aí ela precisa se distrair colocando foco em outras coisas, outras pessoas. E ela não quer ser vista na sua dor. Ela prefere ficar doentinha do que deixar que o seu adulto olhe para ela e cuide dela. Bom, aqui dei algumas pinceladas, mas a sua história ela é única. A sua criança interior ela é única. Olhe aí para sua criança e perceba que impedimento que tem aí dentro de você e que você precisa ficar se distraindo com outras coisas, colocando tanta energia em outras pessoas, em outras coisas e deixando aqui em você uma criança negligenciada, em profunda dor. Olhe para a sua história específica nesse momento, se você percebeu algo assim, tá bom? E ponha-se a cuidar da sua criança. Você tem aí um excelente adulto capaz de fazer este trabalho. Se você não sabe como é fazer isso, no meu canal eu tenho uma playlist com todo o meu conteúdo de como cuidar da sua criança interior. Vá ali. Você vai ter que navegar porque eu tenho muito conteúdo ali, mas você vai aprender a cuidar da sua criança por ali. Agora, se você quiser uma condução minha, nesse sentido de aprender a cuidar da sua criança interior, tem o meu curso lá no Hotmart, Cuide da Sua Criança Interior. O link está aqui na descrição desse curso, ok? Bom, desejo de coração que você aprenda a focar no lugar certo, ou seja, em você. As mudanças acontecerão na sua vida se você focar neste lugar certo, ok? Um grande beijo para você, tudo de bom, cuide-se, você merece ficar bem. Até mais.